Tirei uns dias aqui, me ligaram. Eduardo, você está sendo processado? Filho, eu não estou nem conseguindo ligar o telefone aqui, que eu não estou... Não, viagem, você não fica com o celular ligado, né? Eu liguei, corri pra ver se tinha algum recado. Não, porque eu vi a notícia na própria Itatiaia, que vai ser ouvido por estelionato. Falei, o quê? Era o outro Eduardo, o cantor. O estelionato é muito comum nos negócios imobiliários, mas como o ato configura crime no direito penal, é preciso que construtores, corretores e proprietários de imóveis pensem duas vezes antes de omitirem informações sobre, por exemplo, casas construídas em área de preservação. Eu recebo mais uma vez e com alegria o Dr. Kênio Pereira de Souza, que nos ajuda a entender as questões imobiliárias. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, ouvinte da Rádio Itatiaia. O que pode configurar estelionato na venda de um imóvel? Isso acontece com frequência? Acontece com muita frequência, as pessoas às vezes não percebem que aquela esperteza, aquela vontade de ter lucro pode caracterizar um crime, no caso do estelionato, que é o tipo penal previsto no artigo 171, que consiste no seguinte, Eduardo, vou ler para os ouvintes. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Então, no caso de uma pessoa vender um imóvel, né, que está sofrendo uma ação civil pública, visando a demolição de parte da casa, houve... Nós vamos entrar nesse assunto mais detalhadamente. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Eu moro na cobertura no apartamento. Aí eu vendo essa cobertura para a Natália ali. Só que aquela cobertura não existia na planta, eu não comprei. Eu comprei o terceiro andar. Aí eu fui lá e improvisei uma cobertura. Isso é um estelionato. Pode sim caracterizar a vontade de gerar prejuízo, de ter um lucro a mais. Então, aquele caso da pessoa que você colocou, mora no último andar, ela invade o telhado. Tem gente que faz isso, inclusive em Buritis, né? Um bairro mais novo na capital mineira. Que a pessoa, ela arranca o telhado na marra, esse telhado, o teto do prédio, pertence à coletividade, então ela não indeniza ninguém e faz uma cobertura. O grande problema é que pode vender o apartamento, mas tem que colocar no contrato de promessa de compra e venda que é um apartamento tipo e que o comprador tem ciente que aquela cobertura não é regulamentada. Agora, quando ele induz a erro, ao dolo, a vontade de lesar a pessoa, vender mais caro, enganando o adquirente, pode sim caracterizar o crime de estelionato e o dever de indenizar o adquirente. Se efetiva na lei, o velho provérbio, o velho ditado popular, tudo que é combinado não é caro. Com certeza. Doutor, há casos em que construtoras vendem os apartamentos, mas coloca na convenção, ou no caso do loteador, coloca no estatuto do condomínio, que as unidades que não forem vendidas pagarão apenas 30% da cota de condomínio. Dessa forma, se o prédio tem 30 apartamentos, 10 são vendidos, os demais 20 pagarão apenas o correspondente a 6 cotas de condomínio por não terem sido vendidos. Isso é ilícito? E isso é estelionato? Com certeza é ilícito. Porque é o seguinte, a convenção, o pessoal fala que é a lei do condomínio, tudo bem. Só a convenção foi feita pela construtora, Eduardo. Então, se o prédio tem 30 apartamentos, a cota do condomínio seria R$1.000 para cada um, e o condomínio se paga pelo que você usa e pelo que está à disposição. Agora, se tem R$1.000 para cada apartamento, o construtor ficou com 20 apartamentos, deveria pagar 20 mil. Se ele paga só 30%, Eduardo, ele paga R$6.000. Se é 30 mil, vou colocar bem clara a conta. Os 10 apartamentos foram vendidos, cada apartamento vai ter que pagar 2.400 ao invés de R$1.000 para suprir o não pagamento da construtora. Ou seja, é completamente ilícito, imoral, cada apartamento pagar R$300, jogando a conta para os demais que estão morando no prédio, fazendo a pessoa que está morando pagar 2.400 ao invés de R$1.000. E vemos que tem construtoras grandes, construtoras famosas, que colocam essa cláusula na convenção ou loteadora no estatuto. Então isso acontece com muita frequência em todo o país e tem proprietário de apartamento pagando a mais do que o devido. Doutor, cresce em todo o país, mas especialmente na região metropolitana de Belo Horizonte, Igarapé, Brumadinho, Bonfim, principalmente Nova Lima, Itabirito, os condomínios horizontais. E é incrível, incrível. Sempre ouço relatos do sujeito milionário que vai e compra 3 lotes e quer pagar o condomínio de um só. Ainda que haja controvérsias sobre condomínios legalizados ou não, por causa dessa questão das ruas serem públicas e tal,
A regra serve. Você compra 3 lotes, tem que pagar 3 condomínios. Se ele usa, né, eu colocar, você comprou 3 lotes, paga 3 cotas. Agora tem condomínio que coloca o seguinte, Eduardo, é unifamiliar. Então, paga-se por família. Se tem uma casa só e um lote ou 2, seria uma cota porque é uma casa só. Mas sendo 3 lotes para a pessoa especular, são 3 taxas. Na unidade, na convenção que está o segredo. Se está na convenção que é por unidade, tem que pagar. Correto. Doutor, agora nós vamos para o caso que o traz aqui. O caso mais famoso do cantor Eduardo Costa. Ele vendeu uma casa no Balneário Escarpas do Lago lá em Minas Gerais. Aliás, essa Escarpas lá dá o que falar para ele. Primeiro ele estava pedindo para o outro prefeito lá de Capitólio uma casa. Agora descobriu-se que ele tinha uma lá, parece que valia 6 milhões, ele trocou por uma outra aqui na Pampulha, que valia 9. Correto. E resultado, o trem foi parar na justiça. É isso mesmo? Valia 6, trocou por 9? Pelo que foi noticiado, o Eduardo Costa, inclusive, falou aqui na rádio, né, na gravação da entrevista, que ele foi lá chamado à delegacia em função dessa acusação, porque a pessoa que tem a casa aqui na Pampulha por 19 milhões se sentiu prejudicada, porque ele fez a permuta e recebeu mais, né, pagou mais 3 milhões para a casa da Pampulha, só que não avisou que a casa dele tem uma ação civil pública e que solicita demolição de parte do imóvel. Aí o Eduardo Costa colocou, o cantor, né, que todo mundo sabe disso lá na região de Escarpas e que ele não praticou nenhum ato ilícito. Eu quero colocar bem claro que é o seguinte, existe o dever de lealdade, da boa-fé. Então, se ele colocou no contrato de promessa de compra e venda que o adquirente sabia dessa ação e, logicamente, o adquirente analisou o risco, tudo bem. Mas, se por acaso isso é de domínio público lá na região dos Carpas e ele não colocou no contrato, logicamente que eu que moro aqui em BH não tem que saber disso. E outro fator interessante também, que até o corretor de imóveis pode vir a responder, porque de acordo com o artigo 723 do Código Civil, cabe ao corretor de imóveis, né, advertir espontaneamente os clientes em relação a qualquer risco do negócio, fatores que possam influenciar no pagamento. Então, Eduardo, se ele vendeu sem avisar o adquirente, ele realmente corre o risco de ter cometido o ilícito penal. Essa ação ele está respondendo no criminal. Vai ter um inquérito, né, em criminal. relação a isso. Criminal. Se o delegado mandar para a justiça, é criminal. E, tecnicamente, se entendi sua fala, ele vai ser condenado. Tecnicamente, se houve o dolo, a intenção de lesar, né, enganar a pessoa, pode caracterizar sem hipótese de estelionato. E ele pode ser alvo depois de uma outra ação civil de reparação de dano? Tranquilamente, inclusive a condenação criminal, ela serve para o pagamento da área civil e a ação civil também. Agora, tem um detalhe interessante, Eduardo. Construtora que vende por entrega, construtora que vende imóvel 2 vezes. Então, é hábito das pessoas entrar com a ação civil. Dependendo, entrar com a ação penal é mais eficaz, porque a área penal ela é mais ágil e, logicamente, pode estimular a pessoa a respeitar os clientes. Doutor, então, para encerrar, eu não vou pedir ao senhor que nos ajude com uma dica para que a pessoa não entre numa enrascada dessa, porque se o cara é um cantor famoso, faz isso, a pessoa se segura de tudo quanto é lado, mas acaba, né? Agora, para quem vende, se assegurar de que não vai ter problema depois, ele deve fazer constar tudo direitinho na hora do contrato de compra e venda? Certamente, se por acaso está vendendo um imóvel que tem que ter uma discussão na garagem, fazer constar que o comprador sabe disso, se tem uma infiltração, se tem um dano estrutural no imóvel, colocar tudo bem claro no contrato para o adquirente não alegar desconhecimento. Este é Kênio Pereira, que preside a Câmara do Direito Imobiliário da OAB, que vai ter mais um encontro imobiliário. Atenção, você que gosta de uma... Você viu que esse homem sabe tudo? Se você quiser assistir uma palestra dele, vai ser sobre o que a próxima? Vai ser sobre o risco do condomínio não ser indenizado em relação ao incêndio e os vícios de construção. Tem muita gente pagando seguro contra incêndio e se houver o sinistro, no caso do incêndio, a companhia pode vir a negar o pagamento. Atenção, síndicos. Isso interessa demais aos síndicos. Os síndicos podem ser responsabilizados pelos outros moradores. Certamente, tem o dever de fazer o seguro. Agora, o grande problema é pagar o seguro e a companhia negar a indenização. E o detalhe, Eduardo, do vício de construção. Tem muitos prédios perdendo o direito de reclamar com a construtora por inércia, em função da prescrição. Você vai lá, assiste uma palestra, toma um cafezinho e depois da palestra pode perguntar tudo. Inclusive essa história do Eduardo Costa, tudo. Dia 27, segunda-feira, 27 de agosto, 19 horas,
na Rua Albita 250, na sede do OAB. O evento é gratuito. E a inscrição? Inscrição pelo site do OAB, www.oabmg.org.br. Vai ser o 27º Encontro Imobiliário, dia 27 de agosto, 19 horas, na sede do OAB, em BH. Um abraço, doutor. Um abraço. Sabe tudo, Cíntia? Esse ó, tá aprendendo, né? 1h31.